Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea que goleou o Burnley por 4-1, né? Era um jogo que o Chelsea precisava somar os 3 pontos, até porque agora vem uma sequência mais difícil de jogos, vai enfrentar o Arsenal na próxima rodada da Premier League, que é só após a esta data FIFA que vem agora, mas de qualquer maneira é um jogo para tentar dar um pouco mais de confiança. Começa mal para o Chelsea, toma o gol numa falha bizarra de defesa e depois vai pouco a pouco tentando crescer na partida, graças a um gol contra, né? O Sterling faz o cruzamento e o zagueiro do Burnley acaba desviando para o próprio gol, o Chelsea empata. E no segundo tempo, aí o Chelsea jogou muito melhor, a entrada do Nicolas Jackson muda bastante o jogo, né? E assim, o Chelsea agora, né, tem duas opções de centroavante, virou um grande debate, né? Quem iria iniciar o jogo, se era o Broja ou o Nicolas Jackson. O Broja foi bem contra o Fulham e o Nicolas Jackson agora muito bem contra o Burnley. E isso é muito da questão de encaixe, né? Uma coisa interessante para o Chelsea, talvez, não são as melhores opções de 9 da Premier League, evidentemente, mas eles têm características diferentes que podem vir a calhar dependendo dos jogos. Contra o Fulham, o Broja funcionou muito bem. Agora, contra o Burnley, né, a gente vê que o Nicolas Jackson e a movimentação dele foram muito mais efetivas, né? Ele é um cara mais móvel, cai mais para os lados também, e isso ajuda bastante ali a quebrar defesas compactadas como essa que o Vincent Kompany fez, né? E assim, o Chelsea hoje é uma atuação em que eles aproveitam as oportunidades que criam, né? Porque esse tem sido um grande problema desde a temporada passada. Até um time que consegue criar, mas não tem ninguém para definir as jogadas. Hoje, umas jogadas assim conseguiram sair esporadicamente, não foi um time que atropelou a partida inteira, controlou, estava colocando um grande volume de jogo. No final das contas, o Chelsea só tem 10 finalizações na partida toda, mas quando conseguiu chegar ao ataque foi bem letal. E assim, tem depois no segundo tempo o pênalti que o Sterling sofre. O Sterling foi muito bem nesse jogo. O problema do Sterling é esse, né? Ele tem horas que joga super bem, tem horas que joga super mal. Ele é extremamente irregular. Mas quando tá jogando bem, ele é um cara produtivo. E hoje ele sofreu o pênalti que o Cole Palmer converteu, 2-1 para o Chelsea. Depois disso teve ali um momento que o Chelsea ficou cozinhando demais o jogo, pro meu gosto, né? Eu acho que até o Pochettino tá um pouco mais pragmático do que ele costumava ser na época do Tottenham, mas talvez até pelo momento que o Chelsea está passando, precisando dos pontos, né? E ali, num desarme do Caicedo, ele lança a bola pro Gallagher, que foi muito bem jogando a bola pro Sterling, que consegue bater no canto, fazer 3-1. E o quarto gol, outra bela jogada pelo lado, né? O Cole faz um passe pro Sterling, Sterling faz no corredor, cruza, o Palmer ali com bastante frieza, acha o Nicolas Jackson que foi super bem na jogada ali para marcar o gol, né? Porque ele faz o giro, né? E ele bate no contrapé do goleiro. Foi realmente bem interessante ali o gol que o Nicolas Jackson marcou, 4-1 no contexto geral. Eu acho que faltou um pouquinho mais de substituições, você tem 5 para usar, o jogo já ganho. O Pochettino podia ter dado mais um tempinho para o Madueke, mas preferiu colocar o Madsen no jogo, né, que até foi bem no pouco tempo que teve, né. Eu queria ver alguns jogadores atuando um pouquinho mais, né, mas o Pochettino ali parece ter suas preferências. No contexto geral, 4-1, uma ótima vitória para o Chelsea, um sinal negativo para o Burnley, porque é um início de temporada bem fraco, a defesa não tá lá aquelas coisas, sofreu hoje ali no segundo tempo 3 gols, né, e pouquíssimas vezes o Chelsea finalizou, tipo assim, quando chegou no ataque conseguiu criar, era gol. Isso é uma notícia péssima pro Burnley, e o ataque não tá sendo lá também coisas muito maravilhosas. Óbvio que a gente sabe que o elenco não é fantástico e tudo isso, mas até agora é um desempenho bem fraco e de time que obviamente vai lutar para não cair. Enquanto o Chelsea consegue uma confiança extra, 4-1 sempre é bom para dar uma motivação aos jogadores, e vai enfrentar o Arsenal com um elenco que deve estar fisicamente mais inteiro, né? Hoje o Chelsea estava bem baleado, né? Não tinha o Reece James suspenso por causa lá de um xingamento contra o árbitro no jogo contra... agora eu não vou lembrar, acho que é o certo qual foi o jogo, né? Mas foi uma das últimas derrotas do Chelsea na Premier League, né? E assim... O Reece James não pôde jogar, o Cucurella teve que jogar de lateral direito, né, de novo, até que foi bem no segundo tempo, no primeiro não, inclusive ele é um dos jogadores que falham no gol do Burnley. O Colwill continua como lateral, acho que vai ficar assim até o fim da temporada, acho que a visão do Pochettino pro Colwill é de lateral mesmo. Thiago Silva e Zazi fizeram a dupla de zaga, acho que o Thiago Silva foi mal no primeiro tempo, ele ainda está claramente sentindo a questão de ser um jogador de 39 anos de idade, não tem a mesma intensidade de antes. Por outro lado, o Zazi super sólido, realmente me impressionando bastante nas últimas rodadas, né? Meio campo do Chelsea, Caicedo e Enzo muito bem, acho que o Enzo precisa marcar mais uns golzinhos, dar umas assistências a mais, né? Porque assim, ele tem jogado
jogado bem, né? Mas tem uma hora que eles perdem algumas oportunidades. Teve uma jogada ali que o Jackson entregou uma bola perfeita para ele e ele chutou muito fraco, né? Eu queria que o Enzo tivesse mais participação em gols, como ele tem, inclusive, na seleção da Argentina e tinha no Benfica, né? Mas aí também tem a questão do Chelsea, né? Tipo, os jogadores chegam no Chelsea, às vezes esquecem de fazer coisas que eles faziam normalmente, né? O Gallagher foi bem. Eu ainda tenho curiosidade de ver como seria o Cole Palmer de ponta, de meio atacante. Aí você coloca ali nas pontas o Mudryk, Sterling, o Madueke, né? Eu queria ver mais do Madueke, eu gosto demais dele, né? E de 9, acho que o Nicolas Jackson é a melhor opção do Chelsea do momento, né? E assim, uma atuação no contexto geral, como eu disse, sólida, 4-1. Agora a gente vai ver um grande teste para o Chelsea enfrentando o time do Big Six, vários grandes testes. Vamos ver o quão forte esse time está na temporada. É uma dinâmica de jogo que vai ser diferente, o Chelsea não vai ter a obrigação de propor o jogo o tempo todo, né? Ele vai sofrer alguma pressão, vai ter que fazer alguma pressão em algum momento, então a gente vai ter uma ideia ali de como o time vai estar. Deve ter o Reece James de volta, deve ter outros jogadores ali disponíveis. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.